Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O carnaval está chegando ao fim, mas o futebol não para e você vai saber tudo aqui com a gente. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, Celso Cardoso. E eu quero dedicar esse programa ao nosso querido produtor Primo Ribeiro. Primo Ribeiro. Que voltou hoje, depois de um tratamento de um câncer que ele tinha. Tratamento oncológico. Que, graças a Deus, foi superado. Primo guerreiro, batalhador, parabéns a ele. Seja bem-vindo. Nós sentimos muito a sua falta. Parabéns para a família do Primo, que ajudou muito ele nesse período. E está aí o Primo de volta, firme e forte e torcendo para o Palmeiras ser campeão amanhã. É isso aí, tamo junto, Primo. Boa noite, Garrafa. Seja bem-vindo. A cor do Garrafa, rapaz. É a maquiagem, Celso. Boa noite, Celso. Boa noite, Chico. Sabe? Isso é para os fortes, não é para fraco, não. Ontem não estava fácil lá em Diadema, foi só em Diadema. Boa noite, boa noite. O programa de hoje tem o primeiro treino de Vitor Pereira no Corinthians. No São Paulo, a cabeça já está voltada para o clássico contra... No São Paulo, o clássico, acabei já de mudar o clássico contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Isso aí. E depois contra o Palmeiras. E o Palmeiras já vive clima de decisão. Amanhã tem Recopa Sul-Americana contra o Atlético Paranaense. Então vamos também conversar ao vivo com o preparador físico Luciano Rosa, que acaba de chegar ao Brasil depois de sair da Ucrânia. Então, fique com a gente. Voltamos já já. Estamos de volta. O golaço do Caleri ontem criou um debate interessante sobre os centroavantes aqui no estado. Vamos então para a nossa enquete. Caleri é o melhor centroavante do futebol paulista hoje? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com e deixe o seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui embaixo e também participar do programa mandando uma pergunta, um vídeo pelo WhatsApp. 11 994791633, 994791633. Pode perguntar para o Garrafa, para o Chico, enfim, fique à vontade. E de quebra ainda ganhar essa caneca, ó, que o Chico e o Osmar Garrafa, todo bronzeado, tá aí, ó, mostrando para você, caneca bonita. Então, lembrando muita água nas férias. Muita água. Também muitas canecas. Bastante pedrinha de sal na garganta, como ele costuma dizer, da sede. Então, o vídeo tem que ter só 10 segundos para ficar bem claro, tá? Bom, sobre a enquete, só para dar mais consistência aí para vocês, mais elementos, o São Paulo tem o Caleri, o Santos tem o Marcos Leonardo, o Corinthians tem um falso 9, que é o Roger Guedes, e o Palmeiras tem um falso 9, que é o Rony. Diante desse quadro, o Caleri é o melhor? Olha, Celso, é o melhor, porque ele é um cara da posição, né? Os grandes clubes de São Paulo ainda não têm um centroavante como é o Caleri. Ontem o Paulo Sérgio fez uma análise interessante. Eu até falei, né, que o Caleri ficou dando sopa e o Corinthians precisava do centroavante. O Paulo Sérgio acha que o Caleri, como centroavante no Corinthians, não ia dar tão certo. Também não vejo ele com a cara do Corinthians. Como ele está dando certo no São Paulo, mas ele hoje é o grande centroavante do futebol paulista, né? Lá no Rio tem o Gabigol e aqui tem o Caleri. E tem o Pedro de reserva, em jogar em qualquer um dos grandes aqui. Eu jogaria em qualquer time do mundo, né? O Pedro. O Palmeiras tentou, não conseguiu. Então, o Caleri é, sim, hoje o melhor centroavante do futebol paulista. E aí, Garrafa? Ele está vencendo, boa noite, Celso, Chico, boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Ele está vencendo a enquete, deve vencer a enquete, por falta de concorrente. Só tem ele, né? Por falta de concorrente. Não, se bem que o Marcos Leonardo, eu acho que ele tem um futuro brilhante. Mas então não, mas tecnicamente talvez seja até melhor que o Caleri. Ele está ainda buscando o seu espaço, não é? O Caleri já é um cara formado, já tem uma história dentro do São Paulo. Mas se, por exemplo, você joga o Pedro em qualquer uma dessas equipes, o Pedro tecnicamente é muito superior ao Caleri. É muito superior. Isso não é nenhum demérito ao Caleri. Claro que o Caleri. O Caleri tem feito o papel dele e feito muito bem. São Paulo ainda deu o Caleri, Palmeiras e Corinthians não tem. Na verdade, dos grandes, quem tem o centroavante é o São Paulo. Se bem que o Corinthians, Jô, né? na verdade, vamos ser justos, tem o Jô. Não, perfeito. Mas o Jô não tá. Né? O Jô é reserva hoje. O próprio Corinthians entende que o Jô não vive um bom momento. E quando o Chico faz essa comparação do falso 9, colocando ali o Roger Guedes, eu gostaria de ter o Caleri e o Roger Guedes no mesmo time. Ah, sim. Porque o Roger Guedes você pode jogar pelo lado Ou dos o Rony cantos. e o Caleri. O Rony, né? Então nesse momento, essa enquete aí tá um melzinho na chupeta para responder. Tá fácil. Caleri na cabeça. Tá fácil. Bom, as lesões de jogadores importantes vêm atrapalhando o São Paulo.
algo que tem sido corriqueiro lá no Morumbi. O Guilherme Camarda fez uma reportagem sobre o assunto. Põe na tela. O tricolor paulista não tem vivido momentos muito agradáveis nos últimos anos. Dificuldades financeiras, queda de técnicos, ficou até próximo do rebaixamento no Brasileirão de 2021. Mas um outro problema que vem sendo recorrente é no departamento médico. Novamente, a equipe do Morumbi está sofrendo baixas no elenco. O zagueiro Diego Costa e o atacante Alisson estão com estiramento na coxa. Antes da dupla, Luan e Patrick também sofreram com lesões, mas estão quase retornando. No ano passado, o São Paulo ficou no pódio das equipes que mais tiveram lesões de seus atletas. Foi o terceiro com mais jogadores machucados dentre os times do Campeonato Brasileiro, com 44 baixas médicas. O atacante Luciano foi o que mais vezes foi afastado, com 6 idas para o departamento médico em 2021. Algo incomum em uma equipe que sempre foi reconhecida pela sua infraestrutura e muitas vezes apontada como um espelho para outros clubes. Antes da gente acionar os repórteres, querem falar sobre esse momento de São Paulo? Eu quero, porque né, desde a temporada passada, o São Paulo, toda hora, tem jogador no departamento médico. Mas o São Paulo realmente ficou para trás, né? São Paulo parou no tempo, né? E você vê pessoas lá de dentro falando isso, né? Inclusive... O próprio Rogério deu a entender, né? Isso, de aparelhagem, de equipamentos mais modernos, mais tecnológicos, né? O São Paulo deixou para trás. O Turíbio Leite fez uma revolução na época, né? Me lembro bem, né? E o Luiz Carlos Medina também, né? Também fez uma grande revolução em termos de preparo físico. O São Paulo era referência. Era o Moraci Santana. Então. O Moraci Santana. O Ricardo Rocha esteve aqui no Mesa Redonda e você estava presente e ele disse que o São Paulo era referência. E o Rogério viveu isso como jogador, né? Para o Real Madrid e ele disse que o centro de treinamento do São Paulo era muito melhor que o do Real Madrid. Ele disse isso para nós no Mesa Redonda. Então quer dizer que o São Paulo parou no tempo. Então agora precisa correr atrás do prejuízo, né? Gastar um pouco de dinheiro aí nos equipamentos, se modernizar, né? Porque hoje o centro, acho que mais moderno que existe no Brasil é o centro do Joaquim Grava, né? Centro de treinamento do Corinthians. Então, Chico, mas Lá no Ninho do Urubu também a coisa não fica para trás, né? Que é o centro preparatório. O CT do Caju também é um CT muito importante, enfim. Sobre São Paulo especificamente, o São Paulo já teve esse problema no ano passado, o próprio Celso relatou, a reportagem mostrou também, mas o próprio Turíbio, já em caráter até de colaborador, ele não é mais funcionário do São Paulo, mas em caráter de colaborador, ele melhorar, tem participado de reuniões com o São Paulo tem se modernizado, alguns aparelhos já estão chegando, né? Desde a gestão do Casares, o Casares já está olhando. Se não está o ideal, também não está como quando o Casares pegou. O Casares, dentro da possibilidade real do São Paulo, vem procurando a modernização e claro que isso faz toda a diferença. O próprio técnico do Corinthians, o Portuga que chegou, o Portuga corintiano, ele acabou elogiando demais o CT do Corinthians. Falou que não perde para ninguém no mundo. Então isso tem que ser levado em conta e isso faz diferença sim dentro de campo. O São Paulo precisa se modernizar e a atual gestão, a atual administração sabe disso. É verdade. O Corinthians soube aproveitar a passagem do Ronaldo para se modernizar. Mas esse assunto para depois. Vamos começar com o nosso giro de repórteres de hoje com o Guilherme Camarda no CCT da Barra Funda. Boa noite, Guilherme. Grande noite para você. O Rogério Ceni falou sobre ser o único técnico brasileiro entre os 4 grandes paulistas. Qual a análise dele, Gui? Isso aí, boa noite, Celso, Garrafa, Chico, todo o pessoal de casa acompanhando o nosso Gazeta Esportiva, falou bastante. Uma vitória ontem muito importante para o Tricolor, agora é líder do Grupo B, né? Muitos acreditavam que ia demorar para ajustar, mas aos poucos essa equipe está jogando bem. Aí ontem, falando desse assunto, o Rogério foi para a coletiva, falou sobre esses ajustes, que a equipe ainda tem que evoluir bastante, falou dos destaques da partida, aí tocou nesse assunto muito polêmico, que são os estrangeiros que estão vindo para o Brasil comandar as nossas equipes daqui, né? E aí, como você mesmo falou, você mesmo disse, o Rogério é o único brasileiro entre os 4 grandes comandando a equipe, né? E aí ele falou bastante do assunto, inclusive saiu em defesa dos treinadores brasileiros.
Eu lamento, acho que tem ótimos treinadores no Brasil, mas também cada clube, logicamente, faz a contratação, o mercado é livre, tanto de ir e vir. Um dia nós também vamos poder, quem sabe, ocupar um mercado estrangeiro novamente. Eu acho que é um movimento de mercado natural, a vinda dos estrangeiros, e por mais que, claro que a gente queira, né, tem amigos e ótimos treinadores que eu conheço que poderiam exercer essa função em outros grandes clubes, infelizmente vai ser necessário esse momento, essa onda de treinadores de fora vir, até que o fracasso exista também e volte-se a pensar nos treinadores daqui do Brasil. Porque quando vai vir tantos treinadores assim, alguns também vão fracassar, como é natural no futebol. Equipes mais fortes se sobressaem, equipes que não têm um poder aquisitivo tão grande ou não vivem um momento tão bom, tendem a fracassar. E quando você tem vários treinadores nessas funções, também vai ser deixado em aberto o fracasso de alguns. E aí o mercado vai voltar. Já teve a época dos treinadores jovens, teve a volta dos treinadores mais velhos, teve agora o mercado sendo aberto para estrangeiros. E faz parte do mercado, a gente tem que encarar dessa maneira. Olha lá, complicado. E aí, eu quero saber de vocês do estúdio aí, cada vez mais técnicos estrangeiros no nosso Brasil, concordam com o Rogério ou não? Muito bem, Guilherme, vou botar aqui na roda, se bem que a gente fica discutindo o técnico, não discute o corpo diretivo, que na verdade é o grande responsável por tudo isso. Eles só usam estrangeiro, mais velho, mais novo como escudo e continua sendo a mesma coisa. Ganhou, ok, perdeu, tá na rua. Então, eu particularmente discordo do Rogério, respeito a opinião dele, mas discordo do que disse o Rogério, e a resposta dele foi no mínimo um tanto quanto antipática, né? Porque ele fala, lamento que estrangeiros estejam trabalhando aqui, qual o problema? Eu não vou segmentar o bom técnico pela nacionalidade. Existem os ótimos técnicos brasileiros, existem os péssimos técnicos brasileiros, assim como existem ótimos técnicos estrangeiros e péssimos técnicos estrangeiros. Isso vale para qualquer profissão, para jornalista, para todo mundo. E o Rogério, ele fez questão de falar que ele não acha legal a presença. Você pode reparar, ela passa meio despercebida, mas o Rogério fala, eu lamento que isso venha acontecer. É um discurso corporativista. Né? Então, e é legal isso para uma próxima coletiva, perguntar português, para os portugueses, aí o Rogério Ceni, técnico de São Paulo, não acha legal vocês estarem aqui. Não é o Garrafa que está falando, não é eu que quero polemizar, saiu da boca do Rogério. A gente tem que saber o que pensam, e já vai ter um Corinthians de São Paulo no final de semana, né? Vamos ver esse confronto aí do Rogério com os portugueses. Mas eu discordo do Rogério nessa de técnico estrangeiro por aqui lamentar. Acho que não, acho que acrescenta, troca de informação. Existem bons portugueses, péssimos técnicos portugueses, bons brasileiros e péssimos técnicos brasileiros. Não vejo nenhum problema. E é uma questão de mercado mesmo, até porque também vai me dizer que os brasileiros não vislumbram um mercado na Europa. Carlos Alberto Silva já fez sucesso em Portugal. O próprio Paulo Autuori, sucesso em Portugal. É lei de mercado. Filipão. Barreira fez sucesso na Espanha. Não vejo problema nenhum. O Luxemburgo dirigiu o Real Madrid. Quer dizer, é tudo uma questão de época, né, de história, né? A gente não pode nunca dissociar o momento que nós vivemos, né, que é o momento histórico. E hoje o momento histórico tende para técnicos portugueses. Eu acho que, eu discordo um pouco de você, eu acho que o Rogério Ceni tem sim um fundo de razão. Por exemplo, você pega o treinador que foi para o Corinthians, o Paulo Vitor. Hoje eu estava vendo o treino que o Silvinho dava e o treino que ele está dando. Paulo Vitor não, Vitor Ferreira. Vitor Ferreira, desculpa. Paulo Vitor, que eu não sei de onde eu tirei Paulo Vitor. Tanto Vitor. Tanto português aí. Pereira. Não sei o quê. Abel Ferreira, Vitor Pereira. Abel Ferreira e Vitor Pereira faz uma confusão, velho. Dá uma mexida na cabeça. Dá uma mexida na cabeça. Por isso que eu falo, Portugal corintiano, Portugal palmeirense, você não erra nunca, velho. Então, aí o que aconteceu? A gente percebe que realmente o treino dele é muito mais intenso. Agora, se fosse um técnico brasileiro, faria a mesma coisa, porque o Silvinho era um treinador, era um auxiliar, era um auxiliar técnico. Ele não era um treinador. Então o Corinthians bobeou muito tempo, deixou o Silvinho muito tempo nesse cargo. Assim que o Silvinho classificou o time para a Libertadores, Silvinho, muito obrigado, mas nós vamos agora... Você ainda está com o Silvinho na cabeça, a Libertadores. Sim, porque o Corinthians perdeu um clássico esse ano aqui, né? E perdeu para quem? Não foi o Corinthians, quem perdeu foi o Silvinho, para o Santos. Que ontem teve um problema enorme para empatar com o Novo Horizontino no último jogo. A minha questão com o técnico estrangeiro, Chico,
Por exemplo, eu faço algumas críticas ao Abel. Quando o Abel vem aqui, coloca essa postura de que parece que ele descobriu a pólvora, que ele é o melhor do mundo. Não é? Porque vocês aqui, é isso... Jesus teve isso também no Flamengo. Não é? É isso que eu discordo quando o estrangeiro vem aqui e começa a desdenhar, e não acho legal. Agora, o Rogério me pareceu, na resposta dele, também um pouquinho preocupado para não melindrar colegas. Tudo bem, tem treinadores bons no Brasil? Tem. Mas ele mesmo aprendeu muito com um estrangeiro, que foi o Osório, no São Paulo. Ele tem um estrangeiro na comissão muito. técnica dele, tinha um estrangeiro até então, Faz parte do processo. Então, mas assim, o Rogério talvez nem pensou que ele foi tanto só em Diadema. Não, mas acho que mas eu acho que foi só cuidadoso mesmo. Mas não foi nada vi simpático, nele né? contra os treinadores. Não foi simpático. Eu lamento que tem os portugueses. Tem duas frases que a gente pode até depois aí observar. Tem duas frases, duas palavras que ele usa que não caíram legal. Ele é contra. É o Guilherme causando, né? Falando em Guilherme causando, vai embora sem falar da preparação do clássico contra o Corinthians. Como está a recuperação dos lesionados, Gui? É isso aí. Isso aí, Celso. Boa parte do elenco folgou no dia de hoje, mas nem todos. Quem trabalhou e trabalhou duro foi o Patrick e o Luan, que estão voltando de lesão, já estão treinando normalmente, devem estar à disposição de Rogério para o clássico do final de semana. Quem não está ainda é Alisson e Diego Costa. Eles estão em fase final de recuperação, mas não vão estar disponíveis ainda para o final de semana. Saiu um vídeo até do Nicão treinando bastante, ele que foi diagnosticado com Covid-19 um pouco antes da partida de ontem, né? Treinando bastante, se preparando fisicamente. Ele deve voltar a treinar no final dessa semana. Ele está tentando manter a forma em casa, mas é muito provável que não esteja à disposição do Rogério Ceni para o clássico de sábado. Isso porque com Covid-19, mesmo treinando de casa, não consegue ter aquela forma ideal, aquele preparo físico que precisa para ir para jogo. Então é muito provável que ele nem vá para a partida, nem no banco de reservas ainda. Vamos confirmar no fim da semana. Bom, lembrando, sabadão tem Corinthians e São Paulo no Morumbi, às 16 horas, jogaço, hein, Celso? Aço mesmo, por várias circunstâncias, porque por causa da rivalidade, o Corinthians é um tabu contra o São Paulo, ganha lá desde 2017. O último jogo foi o jogo do Jô lá, Isso. do Rodrigo Caio, o técnico era o Rogério Ceni. Desde então o Corinthians não ganhou mais lá não. E a estreia do Portugal. Mas vamos falar de São Paulo. Olha, o São Paulo, para esse clássico, vai ter problemas para armar o time, né? Tem jogadores ainda, Nicão se recuperando de Covid. Nicão, tem o Patrick, o Alisson. Tem o Alisson, tem o menino da zaga lá, esqueci o nome dele, mas... Diego Costa. O Diego Costa, o Diego, né? É um time que ele mesmo já adiantou que vai ser um time que ele vai ter que... Ele não vai botar em campo a força máxima. Ele já foi feito um rodízio, né? Mas volta o Rafinha, né? Voltam alguns Carelli jogadores. deve começar jogando. O Carelli deve voltar com moral depois daquele gol de bicicleta que ele marcou, né? Enfim, é um time que vai dar trabalho para o Corinthians. Vai dar trabalho. São Paulo não é um clássico, né? E num clássico, geralmente, não tem favorito. E jogando no Morumbi, a tendência é que o São Paulo vá para cima do Corinthians, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas a tendência é o São Paulo atacar o Corinthians. E isso pode ser a solução ou pode ser a destruição, né? Um dos dois, né? Ou a glória ou o saco, né? Como se diz na gíria, né? Eu acho que vai ser a glória, porque o São Paulo tem que partir para cima do Corinthians e buscar a vitória. Eu penso sempre que o futebol acaba sendo muito resultado, e isso acabou se comprovando mais uma vez ontem, até principalmente pelo gol da vitória ter sido da forma que foi, como o Caleri. Se falou muito do gol e da vitória que foi importante ao São Paulo, mas isso encobriu a má atuação do São Paulo. O próprio Rogério foi muito honesto na coletiva, falando que o São Paulo esteve abaixo. Ele, em determinado momento, com 10 minutos, ele colocou 4 jogadores para ver se davam uma força maior. O time não conseguiu jogar, mas ele tem esse aspecto de ter preservado um pouquinho os titulares, não todos, porque alguns estão no departamento médico, como o Chico falou, mas alguns titulares estão preservados para o clássico do final de semana. E aí o São Paulo ganha um novo corpo, vem com moral dessa vitória. O Caleri, que é o cara que faz gols, tá mais aceso. Você tem a volta do Rafinha e é um Corinthians e São Paulo. É um jogo completamente diferente, Celso.
do Campeonato Paulista. É um outro jogo, é uma outra pegada. Essa história de pré-temporada, tá perna pesada, não, é um Corinthians e São Paulo. Então muita coisa pode acontecer, mesmo com o São Paulo sem sua força máxima. É jogo complicado para o Corinthians. Sem dúvida alguma. A gente vai falar mais de Corinthians, do Clássico, no programa de hoje. Agora, a gente tem acompanhado, né, a situação dos esportistas desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia. E hoje um grupo de jogadores conseguiu retornar ao Brasil, com Pedrinho e Maicon, ex-Corinthians. Quem também estava na viagem, o preparador físico Luciano Rosa, que trabalha no Shakhtar Donetsk. O Luciano gentilmente vai conversar com a gente agora. Boa noite, Luciano, obrigado por nos atender. Queria que você falasse, por favor, sobre esse processo de saída da Ucrânia e retorno para casa. Aliviado agora? Oi, boa noite. Obrigado pelo convite. Agora estou aliviado, né, por estar aqui com a família, conseguir sair do país, da Ucrânia, que a situação realmente está muito difícil. É até difícil explicar com palavras o que está acontecendo lá, só mesmo vivenciando, né, que é o grande problema que está lá e o perigo para a população. E, por outro lado, ainda angustiado, porque a gente deixou lá, ainda tem brasileiros que não saíram de lá. Eu vi da embaixada que cerca de 100 brasileiros ainda estão na Ucrânia, e também os amigos ucranianos, né, que estão lá e não podem sair. Eles só podem sair mulher e criança, então eles são obrigados a ficar no país. Eu queria, por favor, que você nos relatasse justamente como foi essa saída. Primeiro, vocês estavam num bunker, num hotel. E aí, depois, como foi esse processo de volta, uma viagem até a fronteira? Partiram da França para cá, não foi isso, Luciano? Isso, a gente ficou no bunker do hotel que concentra o Shakhtar quando joga em Kiev. Logo que teve o alarme, né? O alarme não, nós fomos avisados de quarta para quinta, que às 5h40 da manhã, que estava sendo bombardeado Kiev e estava sendo invadida a Ucrânia. O clube mandou uma mensagem, pediu para a gente pegar só uma mala, uma mochila, uma coisa pequena, ir para o hotel que eles concentram, e nós achávamos que de lá teria um plano de saída. Mas, na verdade, eles pediram para ir para esse hotel, porque tem um bunker lá embaixo, e a gente ficou lá, foi esperando a embaixada tomar uma decisão. A gente entrava em contato com a embaixada e não tinha um plano, não tinha nada. O tempo foi passando e a gente foi ficando lá e foi piorando a situação, porque esse hotel na região central, justamente onde é um dos alvos dos ataques das tropas russas. Perfeito. O Garrafa, o Luciano Rosa à nossa disposição, o Chico também. Primeiro, muito satisfeito, né, Luciano, que você e alguns brasileiros já conseguiram retornar, sair dessa situação que ela nunca foi palpável para nenhum de nós. É uma novidade para todos nós, principalmente para vocês que viveram. Agora, a pergunta que fica nesse momento é porque a guerra ela veio se anunciando. Claro, vocês tinham um compromisso profissional lá na Ucrânia. Em algum momento não se pensou da possibilidade de se antecipar essa saída, já que era quase que certeza que a Rússia invadiria a Ucrânia? Não houve essa possibilidade de uma antecipação, conversar com o clube, pedir uma liberação até que esse conflito fosse solucionado para que vocês voltassem ao trabalho de uma forma mais tranquila e não passassem pelo que passaram? Boa noite. Sim, boa noite. Sim, foi discutido, né, que nós estávamos na intertemporada na Turquia, em Antalya. Teve uma reunião entre os atletas, os jogadores e a direção do clube. Foram colocadas todas as possibilidades, se com guerra ou sem guerra, qual seria o plano. Eles falaram que tinha um plano, eu não participei dessa reunião, falaram com os atletas, que tinha um plano caso houvesse uma invasão, que demoraria para chegar a Kiev, que é onde nós treinamos, e que daria tempo suficiente para ter a saída do país. Por outro lado, o tempo todo, nenhum ucraniano acreditava que ia ter invasão. Nenhum. Com quem você conversava, não ia ter invasão. Para eles, ia ter, se tivesse alguma invasão, na verdade, e seria na região que eles já tem uma ocupação russa, que é ali de Donbas, na Crimeia, e não que seria uma invasão de todo o país. Então, houve essa reunião. Nós, na semana passada, de segunda para terça, aumentaram as tensões. A gente ouvia das pessoas que são acostumadas com essa situação, pessoas que
jogadores que estão lá mais tempo entraram em contato e após o pronunciamento do Putin na terça-feira, a gente já sabia que a qualquer momento ia ter invasão. E a gente já estava até antevendo, já estava preparando uma saída para na quarta-feira, uma reserva assim, pelo menos de uma passagem, mesmo que não fosse utilizar. Porém, de quarta para quinta, nós fomos acordados que já tinha bombas em Kiev, nós escutamos as bombas lá do nosso condomínio que a gente mora e tivemos que sair às pressas. A própria embaixada brasileira sempre falava que podia manter a calma, que não tinha risco de invasão. Então, a gente tinha essas informações de algumas pessoas que a invasão poderia acontecer e na nossa própria embaixada, que para ficar tranquilo, não tinha indícios de invasão, e também dos próprios ucranianos, que não acreditavam nessa invasão. E, logicamente, a gente tinha um compromisso profissional lá com o clube e com as pessoas. Chico. Luciano, boa noite. Fico feliz de ver você aqui junto com a gente de novo, né? Obrigado. Um brasileiro fora dessa guerra, que a gente não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Principalmente vocês que estavam lá trabalhando. E eu te pergunto o seguinte, o que ficou dessa guerra para você? Você chegou a ver mortos, você chegou a ver batalhas, tiroteios? Como é que ficou isso na sua cabeça? Bom, o tempo que nós ficamos nesse bunker foi uma situação bastante difícil para todos nós. A gente ficou lá, eram cerca de 41 brasileiros, não só brasileiros, também tinha 2 uruguaios, não eram só atletas do clube, tinham 2 atletas do Dínamo, um deles é uruguaio, que soube que nós estávamos lá e foram para lá conosco, e alguns outros brasileiros que não eram atletas, fora os familiares, que pediram uma ajuda e a gente, logicamente, que abriu as portas do hotel, porque o hotel estava fechado, só recebia jornalista no máximo, então ficou lá também com a gente. Então, ficar lá dentro muito tempo, nessa situação, quando a gente saía do bunker para ir ao banheiro, escutava as bombas, cada vez mais perto, escutava o barulho de tiros, né? Então, a gente mais ouviu do que viu, na verdade. A gente não sabia o que estava ocorrendo lá fora. Quem trazia as informações eram jornalistas estrangeiros, de uma americana e uma equipe da Inglaterra, que eles iam para a rua e eles iam até nos explicando como que era uma guerra. Eles já tinham participação em mais de 10 guerras. Então, a gente tinha informação real do que estava acontecendo por eles. E a gente não conseguia ver isso, ver a batalha, né? Possíveis mortos que estivessem na rua. Então, a situação nossa era sempre tensa. A gente não sabia o que estava acontecendo lá e, ao mesmo tempo, a gente queria sair dali. E quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava a situação. A gente pedia para a embaixada alguma solução. A gente viu a embaixada de Portugal levar os portugueses embora de uma forma rápida, no mesmo dia que começou o combate. A de Israel fez a mesma coisa. A gente acreditava que a gente também ia ter uma solução. E a solução foi dada pela UEFA. O presidente da UEFA entrou em contato com o Júnior Moraes e ele deu essa solução. Ele deu suporte de saída do hotel para a estação, deu suporte após a estação para a Moldávia, até chegar na Romênia. Ele fez contatos com as federações com suporte para a gente poder fazer essa saída. Então, visualizar, ver mesmo essa parte da batalha, a gente não viu, porque quando foi definida a saída, que foi coisa rápida, foi uma decisão de 5 minutos, que tinha que ser naquele momento, que não tinha um cessar-fogo naquele momento, o próprio suporte que foi dado pela Federação Ucraniana, junto à UEFA, foi um trajeto que não tinha batalha até o trem. E era isso que a gente queria, porque nós não conhecemos ali, não sabíamos onde tinha batalha, não tínhamos saído na rua. Então, as imagens que ficam não são as imagens, e sim o que a gente passou lá dentro, escutando os sons, vendo as notícias, a angústia de saber que estavam chegando ali perto e que cada vez era mais difícil sair. Que quando as tropas entrassem na região central de Kiev, a gente não tinha mais como sair dali. Imagino a sensação de medo, de terror diante dessa situação. Pensando em futuro, para a gente encerrar, Luciano, o que passa na cabeça de vocês? Até porque acho que vocês não conseguem nem acessar o dinheiro do pagamento do contrato, já que não é possível fazer transações internacionais da Ucrânia. Então, como é que está a sua expectativa em termos de futuro? Então, a minha expectativa, particularmente, eu estava no clube, foi em setembro, quando eu saí do Corinthians, com o Júnior Moraes. Ele tratou lá conosco, lá no Corinthians.
fez o convite para ir com ele finalizar o tratamento, porque ele tinha que voltar a jogar até para renovar o contrato, que se encerraria em dezembro. Aí deu certo, ele voltou a jogar, ele renovou o contrato por mais 6 meses, fomos para a pré-temporada e eu iniciei agora uma fase no clube, uma fase verdadeira, com todos os jogadores, com as avaliações, criar a metodologia que a gente usava lá no Lab R9, lá no Corinthians. Então essa era a ideia, esse era o plano para esse ano, né, para o Shakhtar. Agora, para ser bem sincero, eu só queria voltar para o Brasil, não para pensar ainda como vai ser o futuro. Voltar para a Ucrânia agora é impossível, então não tem como voltar agora. E agora é mais ficar com a família, repensar em tudo, porque eu estava lá só com meu filho, que também joga lá no Shakhtar, na base, e minha mulher e minha filha ficaram no Brasil. Então agora é mesmo acalmar um pouquinho, tirar o estresse, não durmo mais de uma semana, e depois pensar no futuro profissional. Tá certo. Agora o momento apesar de toda a tristeza da guerra, comemorar o fato de estar vivo aqui, são e salvo, e na sua terra natal. Luciano Rosa, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado mesmo. Imagino não seja algo fácil para você ficar falando, lembrando, mas a gente agradece muito, até para acalmar também outros brasileiros que acompanham de longe essa guerra lá na Ucrânia. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Boa noite para todos. Boa noite, seja sempre bem-vindo. É clima de decisão no Palmeiras. Amanhã o time de Abel Ferreira disputa a Recopa contra o Atlético Paranaense. O Alexandre Silvestre está na Academia de Futebol com mais informações do Verdão. Boa noite, Silvestre. O que o Rafael Veiga falou sobre o jogo no Allianz Parque? Menino maluco. Boa noite, Celso. Boa noite, galera. Os jogadores do Palmeiras chegando nesse momento aqui na Academia de Futebol para concentração. Teve treino de manhã. Está caindo o mundo aqui na divisa da Barra Funda com a Água Branca. Água Branca que cai do céu. A Água Branca, que é exatamente o bairro onde está localizada a Academia de Futebol, Centro de Treinamento do Palmeiras, que vai ter novidades. Eu falo disso daqui a pouquinho. Vamos antes à declaração do Rafael Veiga, peça importante, jogador decisivo do Verdão. Palmeiras que poupou titulares da última rodada do Campeonato Paulista. E o Rafael Veiga fez até o gol de empate nos acréscimos lá na Arena da Baixada, no primeiro jogo dessa decisão da Recopa Sul-Americana contra o Atlético Paranaense, que já foi casa do Rafael Veiga. Ele conhece bem o Furacão por dentro e analisa, projeta sobre o jogo de amanhã, que deverá ter casa cheia no Allianz Parque, o Verdão podendo beliscar mais uma taça. Fala, Veiga, fala e joga. Já joguei lá, já passei lá um ano, sei como é que funciona, sei a motivação que eles têm, ainda mais quando enfrenta time como o Palmeiras, né? Eles vão vir para cá totalmente motivados, também porque é um título importante para eles, né? Acredito que eles também não têm esse título. Então, como eu falei, vai ser um time que vai trazer muita dificuldade, vai competir muito, vai colocar muita intensidade, e a gente tem que tomar cuidado, né, com os pontos fortes deles, né, mas também explorar aquilo que eles não são tão bons. Tá aí o Rafael Veiga, que será certamente titular amanhã no time do Abel Ferreira, que vai para mais uma decisão, a 8ª dele, perdeu 4, ganhou 3, mas dentre as 3, ganhou 2 Libertadores. A Recopa Sul-Americana é um título que pode chegar de lambuja para o Verdão. Já já eu falo mais do time. Toquem por aí, meninos. Tá certo, Silvestre. Olha, a gente fala que você carrega a nuvenzinha da família Adams. Acho que não acho que é o Silvestre, hein? Não procede. Mas essa chuvinha estava fazendo falta aí para dar uma amenizada na temperatura, muito calor, né? Essa madrugada foi um horror, né? E agora o detalhe é o seguinte sobre essa decisão. É um título de lambuja. Não, o título de amanhã, ele é muito importante no meu entendimento para o Palmeiras e também para o Atlético. O Atlético porque é um clube que está buscando se firmar entre os grandes do futebol brasileiro e vai se firmar como? Conquistando títulos. Né? Então, um título muito importante para o clube paranaense. E o Palmeiras, que vem da perda do Mundial, a gente conhece, você conhece bem, o Chico conhece bem. O torcedor do Palmeiras é extremamente exigente. Extremamente exigente. E o Palmeiras entra em campo sempre, obviamente, para vencer e para brigar por títulos. Você vem numa derrota de um título mundial.
mesmo sido para o Chelsea, a superioridade da equipe inglesa e tal. Aí você perde a Recopa dentro de casa. Aliás, o Palmeiras no Allianz Parque só perdeu um título para o seu Corinthians. Né? O único título que perdeu em casa foi para o Corinthians. Quase perdeu 2. Quase perdeu 2. Agora, O Palmeiras não perdeu a Recopa para o Defensa e Justiça mas não também foi no Allianz? Não foi no Allianz. Não foi no Allianz. Foi em Brasília, me parece. Verdade. É isso. E então, você perde esse título em casa amanhã, tem um enchimento de saco na vida do português. Futebol é cobrança, é título, é resultado. O torcedor, querendo ou não, estava esperançoso que o Mundial viesse, a possibilidade, ela até se aproximou. O gol saiu do Chelsea lá no finalzinho, o Palmeiras podia levar a decisão para as penalidades e tal, e não veio o título mundial. Agora você experimenta perder um título, mesmo que seja Recopa em casa, conhecendo a torcida do Palmeiras, não é legal. E por isso, Chico, eu entendo que a grandeza dessa decisão do jogo de amanhã, ela ganha muito por esses aspectos. Totalmente favorável à sua análise, perfeita. Eu até acho que o Palmeiras, ele não ganha 2 partidas, né? Perdeu, está devendo, né? Está devendo para o torcedor. O torcedor criou uma imensa expectativa, né, nessa disputa do Mundial. Para muitos, que nem o Reinaldo Gotino, que trabalhou com a gente aqui, que agora está fazendo sucesso danado na Record, apresentando um outro tipo de programa, mas ele foi lá com o filho, com a família inteira e mandava. Você está falando isso com uma satisfação. Está sorrindo. Está até salivando de alegria. E foi gozado que não deu certo. Foi gozado do senhor. E ele voltou quietinho, mansinho, não falou mais nada nas redes sociais, e estamos aqui, o senhor vamos não vale ganhar. um real, né? Estamos falando da Recopa, você teve que ir lá no Mundial e no Gotino. Então, o Gotino, coitadinho, ele, o filho, a família toda dele que estava lá, acabou voltando frustrado. Termina, manda um chupa-Gotino, se é isso que o senhor quer fazer, faz logo. O senhor está rodeando, manda um chupa-Gotino logo, se é isso que você quer fazer. O cartão de crédito, né? Porque os caras tiveram que dividir esse negócio, sabe? O senhor é maldoso. Então agora tem que pagar uma coisa que não faça isso. Está endinheirado. Para pagar uma coisa que não vem. Então tem que ganhar agora. Eu só quero lembrar os senhores o que ano jogaram passado, fora. Temporada passada, o Palmeiras também perdeu o Mundial, nem foi para a final, perdeu Recopa, perdeu Supercopa e viveu a temporada e foi acho campeão que da tem que viver. Libertadores Não de me coloque nesse barco, o senhor não. Quem está mal intencionado é aquele senhor ali ao meu lado. Eu só estou lembrando o que aconteceu. Último contato com Alexandre Silvestre. A escalação do Palmeiras ainda depende da evolução de alguns jogadores. Quem tem retorno garantido contra o Atlético, meu querido e chuvoso Silvestre? Então, Celso, lembrando que amanhã tem mais uma atividade pela manhã aqui na academia. O Abel vai posicionar o time titular. É um treino rápido, né? Só para movimentar a estratégia, deixar tudo bem claro para os jogadores. É uma prática de treinadores europeus que já vem sendo copiada também por alguns técnicos brasileiros. No dia do jogo, pela manhã, a galera vai para o campo, se posiciona, faz ali uma movimentação para jogar ou à tarde ou à noite. Tá chovendo pra caramba, hein? Uma das maiores chuvas do ano aqui, principalmente na zona oeste de São Paulo, que vai atrapalhar um pouco a chegada de jogadores do Palmeiras que treinaram pela manhã e vão se concentrar, vão dormir aqui no hotel logo mais à noite. Ó, tem mais um carrão chegando aqui. Esse talvez seja até o do Abel, viu? Ele tem uma máquina parecida com essa aí. Falando do time. Antes só mais um esclarecimento. Vocês estavam falando de título no Allianz Parque. Palmeiras no Allianz Parque, na Casa Nova, disputou 5 finais, venceu 4. 2 Copas do Brasil, 1 Campeonato Paulista, ganhou a Copinha e perdeu 1 Paulistão em 2018 para o Corinthians. Então o Palmeiras tem um ótimo retrospecto decidindo em casa. Quem volta é o Gustavo Gomes. Já cumpriu a quarentena de Covid-19, vai tocar na banda, o xerifão retorna. Luan continua no departamento médico, portanto não será a zaga titular. O Luan ainda se recupera de uma lesão muscular. O Gustavo Scarpa já passou pela transição, treinou parcialmente no campo ontem. Hoje completou o treinamento todinho no gramado. Deve, no mínimo, figurar no banco de reservas do Scarpa, que vem de um estiramento no joelho. Provável Palmeiras, vou arriscar aqui com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes voltando, Murilo segue no time no lugar do Luan e o Piquerez na esquerda. Meio campo com Danilo, Zé Rafael, Jailson, Atuesta ou Scarpa. Acho que começa o Jailson, que vem conquistando a confiança do Abel.
De ponta de lança, camisa 10 e 9 disfarçado, o Rafael Veiga. E nas beiradas, aprontando aquela correria, o Rony de um lado, o Dudu de outro. Quase 30 mil ingressos vendidos, é a capacidade máxima para esse jogo. 70% da capacidade do estádio é o que está liberado pela federação, pela Conmebol, pela CBF, enfim, nesses tempos de pandemia. Aqui no Brasil, 70% da capacidade do estádio. A casa não estará lotada, mas estará cheia. Celso Cardoso. Ok, Silvestre, muito obrigado pelas informações. Como diria, pela escalação, que sugere aí o Silvestre. Mestre Roberto Lina Júnior deve estar 3 volantes. 3 volantes. É o tal negócio, o Abel não abre mão do esquema dele, né? Não abre mão do esquema defensivo. Ele é um cara que procura ganhar sempre no contra-ataque. Eu, particularmente, eu gosto desse tipo de jogo. Eu não sou contra, não. O Corinthians foi campeão aí 10 anos seguidos, jogando mais ou menos assim. Começou com o Mano Menezes, depois veio o Tite, aí a cria de todos lá, que foi o Carille, e o Corinthians foi campeão brasileiro, foi campeão mundial, foi campeão sul-americano, cansou de levantar campeonato paulista, quer dizer, e jogando dessa forma. Então eu acho que esse tipo de jogo, se não é bonito, em compensação, ele é competitivo. Então, eu não critico o Abel, não. Eu acho que está certo. Ele não tem que abrir mão do jogo dele. Ele tem que fazer aquilo que ele sabe fazer. Se bem que o Zé Rafael é mais um 8. Né? Agora, uma coisa é você perder jogando fechado, outra coisa é você perder de forma ofensiva. Então, qual que você gosta mais? Ou seja... O senhor é louco para fechar a casinha, também que eu sei. Futebol é resultado, aí eu concordo com o Chico. Se você está ganhando, tá tudo beleza. Enquanto o Abel começou a ganhar com essa forma de jogo, ótimo. Agora ele já perdeu o Mundial. Ele ganhou 2 Libertadores jogando muito em cima dessa característica, que é a característica dele. Já no Mundial não deu certo. De repente não dá certo de novo, o resultado não vem, aí a cobrança ela é maior. E o Abel, pelo que me parece, não sei, né? Falando de apartamento, de vizinho e tal, o Abel, ele parece que é aquele cara que vai dormir, além de trancar a casa, ele entra, mora no apartamento, ele tranca a porta, ele chega no quarto, ele também tranca a porta do quarto, velho. Pra dormir. Eu não faço no meu apartamento. Cheguei, o apartamento, a porta fica aberta. Tá com medo daquele... É porque ele quer fechar a casinha, fecha tudo, fecha a porta lá, aí ele entra no quarto, tá fechada a casa, mas se ele sair no banheiro e não for suíte, ele tem que abrir o quarto pra ir no banheiro. Vocês se lembram do vizinho citado pelo Abel, né? Ó, tá aqui do meu lado. É o vizinho do Abel. Tá bom. Ele sabe até que fecha. Deve fechar, o cara fecha tudo. Vamos mudar de português? Vamos. O trabalho que do fácil, técnico, chegamos, não né? é? O trabalho do técnico Vitor Pereira começou ontem no Corinthians, mas ele já assistiu ao jogo do time no domingo. Alguns jogadores aproveitaram muito bem a oportunidade e mostraram serviço ao técnico no jogo contra o Red Bull Bragantino. O que o professor Vitor Pereira tanto anotava e conversava anteontem na Neoquímica Arena, isso só ele e os auxiliares dele é que sabem, né? Mas, olhando assim com bastante carinho para o jogo entre Corinthians e Bragantino, a gente já consegue com certeza absoluta entender o que tanto registrou e observou o novo técnico do Timão. No último domingo, a Fiel viu em campo um Corinthians um pouquinho abaixo do que pode produzir, principalmente o tão badalado quinteto ofensivo. Ainda assim, o Timão fez o goleiro Cleiton trabalhar bastante na arena. É bem verdade que o Cássio também foi de extrema valia diante do Braga. Aliás, o gigantão teve um trabalho, daqueles no final de semana. E isso muito em razão de uma manhã catastrófica do sistema defensivo. O setor é o que mais precisa de uma atenção inicial do Mister Pereira. O ambiente favorável, os bons resultados recentes e um poderio ofensivo interessantíssimo devem impulsionar demais o comecinho de trabalho da Comissão Portuga. O Vitor já viu de camarote os novos comandados. Agora é a Fiel quem tá de olho, doidinha pra ver da arquibancada o novo treinador do Timão. A minha equipa técnica, com toda a gente que aqui está, viemos para ajudar, vamos acrescentar, vamos melhorar, vamos ficar mais fortes, não tenho dúvidas nenhumas. E eu gostei muito do espírito, gostei muito daqui da torcida, que é a torcida que cobra, mas que está aqui para ajudar também. E é isso que tenho para dizer. Vamos falar com o Zé Paes. Antes podemos falar sobre o Vitor.
Então vamos, José, depois a gente bota o Vitor Pereira na roda. Vamos conversar com o José Paes. Uma grande noite para você, meu querido Zé. Ontem foi o primeiro treino do Vitor Pereira no Corinthians, então conta pra gente como foi esse contato com o elenco. Grande noite para você, Celso. Grande noite para todo mundo que está acompanhando aí o nosso Super Gazeta Esportiva. Pois é, ontem o dia foi do primeiro treino do Vitor Pereira, o Portuga de 53 anos, como técnico do Esporte Clube Corinthians Paulista. Como eu disse aqui ontem, um treino com muitas triangulações, um treino muito intenso, debaixo de um sol danado lá no CT Dr. Joaquim Grava. E vai ser sempre assim, trabalhos curtos e intensos. Essa é a metodologia do novo técnico do timão, do Vitor Pereira. E antes da atividade lá no CT, no Dr. Joaquim Grava, o Vitor Pereira reuniu o elenco ali para trocar uma ideia, se apresentar, falar um pouquinho como que vai ser o trabalho dele aqui no timão. Ele que fechou até o fim desta temporada com o Corinthians. E a gente acompanha agora como que foi esse bate-papo do Vitor Pereira com o elenco corintiano. Roda aí. A nossa parte, compromisso, paixão, alegria, exigência. Às vezes não há alegria, às vezes eu sou um bocadinho para o mal disposto, mas isso faz parte da personalidade. Mas muita exigência, compromisso, honestidade. O Filipe, o Bruno, o António, o Luís e o Nélio a juntar-se a esta grande família e todos juntos, de certeza, pelo espírito que me foi transmitido, e isso levou-me a aceitar este projeto, este espírito, o espírito deste clube, esta massa associativa, esta torcida, tenho que começar a falar, tenho que começar a aprender os termos, esta torcida que cobra, mas cobra com honestidade, não é? Cobra com honestidade, também ajuda, é preciso trazê-los para o nosso lado, e a partir de agora vamos trabalhar juntos e dar o nosso melhor. Me parece até que o Vitor Pereira ficou meio surpreso com a grandeza do Corinthians e com a paixão envolvendo a torcida. É tanta verdade que ele quis apresentar a torcida do Corinthians para os jogadores. É difícil, o cara chega aqui, é difícil pro cara. Por isso que eles têm um tempo maior. Acho que essa é a grande vantagem de você talvez ter um treinador estrangeiro, pela nossa cultura. O torcedor, que é muito exigente aqui, tem dado um tempo maior para o estrangeiro. E abraçou ele, né? Não é? E técnico precisa, de todos os clubes, e técnico precisa de tempo. Sim. Como é que pode o Santos mandar o Carille embora depois de 15 jogos, Celso? O que a torcida do Santos esperava do Carille? Campeão mundial, velho? Campeão brasileiro? Você é muito longe, Silvinho com 3 jogos. Então, com 15 jogos, durou 15 jogos o Carille, se não me falha a memória. Então, o lado positivo, talvez, de você trazer um técnico estrangeiro, é que a torcida ela dá um tempo maior para eles. E o técnico precisa de tempo. Seja ele brasileiro, seja português, eu acho que isso é um ponto positivo. Olha, eu achei esse discurso um discurso de um homem com muita personalidade, um cara que mostrou que sabe o que quer. Né? Que cobra. Que já avisou. Que as pessoas vão respeitar. E dentro de campo, ele já mostrou uma intensidade muito diferente da do Silvinho e muito diferente do Fernando Lázaro. O time é um time que, pelo que eu vi, pelos os vídeos que foram divulgados, principalmente aí nas redes sociais, do Corinthians, é um time de um toque só na bola, muito rápido, sabe? Recompõe rápido e sai tocando rápido. Ele tem jogadores para isso, para essa característica. Tem jogadores. Então, o acerto de passe é muito importante. Ele treina muito isso, acerto de passe, saída de jogo rápido, né? E eu acho que ele já mostrou que é um técnico, né? É um técnico. O Corinthians não tinha técnico. Ele vai voltar a falar do Silvinho, não é possível. Não tinha Silvinho. E o Fernando Lázaro, sabidamente, ele mesmo confessa, obrigado, fiz um bom trabalho, mas não quero ser técnico, eu quero continuar sendo um analista. E aliás, fica até a expectativa, será que ele vai ficar na comissão técnica? Não vai ficar na comissão técnica, não vai. Só vai fazer a transição. Ele vai fazer só a transição, vai passar todos os dados, né? E vai ser, de novo, funcionário do Corinthians, e o Corinthians vai colocar ele em algum lugar. Em outro setor. Né? Porque ele realmente é uma joia rara. Sim, sem nesse dúvida. aspecto. Corinthians mas eu senti
uma certa firmeza do português. Sim. Sentia uma firmeza do português. E eu acho que o Corinthians precisa de um treinador assim, né? Um cara que chega e fala, olha, vamos fazer isso. É isso aí. Porque é o que esse elenco precisa. O Zé Pais continua lá no Parque São Jorge porque tem muito mais para falar sobre o Vitor Pereira. Então, vamos lá, Zé. Conta pra gente, ele está impressionado com a estrutura aí do Corinthians, até comentava aqui, parece bem surpreso com o que ele encontrou, positivamente, claro. Sim, tá bem surpreso, bem feliz com o que encontrou aqui no Brasil, o técnico português Vitor Pereira. E ontem, depois do treino de ontem, do primeiro treino dele como técnico do Corinthians, ele conversou com a TV oficial do clube e falou sobre a estrutura, sobre o centro de treinamento. Ficou muito surpreso, muito feliz com a condição que encontrou de trabalho. E a gente acompanha agora o que achou o Vitor Pereira, então, do centro de treinamento Dr. Joaquim Grava. Roda aí. O CT é top mundial, né? O CT é do melhor que há, melhor que já vi na Europa e mesmo pelos países asiáticos por onde andei. Portanto, um nível muito alto. Trabalho, normalmente trabalhamos curto, intenso. É um bocadinho a minha adaptação à equipa, é um bocadinho a equipa a adaptar-se a nós também, à nossa metodologia, à nossa forma de trabalhar. Mas fiquei muito satisfeito. Muita entrega, muita concentração para fazer bem as coisas, para aprender. Isso para um treinador, esse feedback é importante porque sentimos que estamos a trabalhar para construir alguma coisa. Tá então a palavra de Vitor Pereira, o agora então treinador do Corinthians, para a gente falar um pouquinho mais então do treino de ontem aí para a alegria do Chico Lang. 5 atletas da base ajudaram o Vitor Pereira nesse primeiro trabalho dele como técnico do Corinthians. Quem atuou mais de 45 minutos contra o Bragantino, primeiro ficou fazendo aquele regenerativo na parte interna do CT. Quem não atuou ou atuou menos de 45 minutos, então foi para o campo, fez um trabalho de aquecimento. Depois todos juntos fizeram um trabalho de posse de bola. Então o Vitor Pereira já vai colocando a metodologia dele de trabalho. Hoje ele comandou mais um treino lá no CT Dr. Joaquim Grava. O Corinthians ainda faz mais 3 atividades, na quarta, na quinta e na sexta, antes do jogo do próximo sábado contra o São Paulo majestoso lá no Morumbi. Corinthians que não ganha do São Paulo lá desde 2017, como você disse aí, né, Celso? Naquela semifinal do Campeonato Paulista, vitória então do Timão por 2-0. O Corinthians vai se preparando para esse majestoso Timão que já está classificado para a próxima fase do Paulistão, para as quartas de final, porque o Água Santa perdeu justamente para o São Paulo na última rodada do Campeonato Paulista. Então o Corinthians vai se preparando, vai treinando, o Vitor Pereira vai se adaptando, vai gostando da estrutura e aos pouquinhos então a gente vai conhecendo como que esse português gosta de trabalhar. Tô curioso para saber como que vai ser a apresentação dele, quero fazer uma perguntinha lá para a gente conhecer um pouquinho mais dele. Agora eu volto contigo aí, Celso, um abração para todo mundo. Um abraço para você, Zé Pais. Vocês acham que não vai dar para ver alguma coisa do Vitor Pereira já contra o São Paulo? Eu acho que vai. Ele teve, ontem eu estava prestando atenção e ele chamou o Mosquito de lado para conversar. O que eles conversaram eu não sei, mas o Mosquito gostou. Então eu acho que ele é o tipo do técnico que, pelo que está aparecendo, ele gosta de corrigir os defeitos do jogador. Então, como o Mosquito foi o autor do gol da vitória, né, contra o Bragantino, ele deve ter visto algumas vamos dizer assim, virtudes, né, no Mosquito, mas viu alguns defeitos. E chamou o Mosquito para conversar. O Mosquito ficou todo feliz, né, porque conversou com o português, tal, saiu contente. Então, quer dizer que eu acho que é um treinador que vai trabalhar um por um, vai conversar, vai colocar a casa em ordem. Ô Chico, mas entendo que se for inteligente, me parece muito inteligente o Vitor Pereira, vai mexer o menos possível, vai conversar com o Lázaro, tem um jogo pesado, põe ali aquilo que o Corinthians vinha fazendo, pode dar um ajuste muito fino, não inventar, senão cai na história do Saci. Diabo, tanto feito tal Saci, arrancou a perna. Vai no arrozinho e feijão. Né? De repente, aos poucos vai conhecendo os jogadores. Aí você vendo que ele pode explorar de cada um. Querer mudar tudo agora vai dar. Eu também não creio nisso. Olha só, resultado da enquete. Caleri é o melhor centroavante de futebol paulista hoje e a maioria respondeu que não. Você achou que era molezinha? 60% dos votos. Uma caixinha de surpresa. Uma caixinha de surpresa. Tchau, Chico. O pessoal está impressionado com o Rafael Veiga, né? Está fazendo muito gol. Tá bom. Tchau, Garrafa. Valeu, tchau. Bom restinho de carnaval para você. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Até amanhã com mais Gazeta Esportiva. Fui.